Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mundo Católico Romano. Já há um bom tempo a gente não fazia nenhum vídeo aqui no nosso canal, por motivos pessoais, mas agora, hoje é um dia especial, estamos celebrando a festa de Cristo Rei do Universo, e foi justamente nessa época que nós iniciamos o nosso canal, há um ano atrás, né? Esse canal que com o propósito de falar sobre a fé católica, em defesa da fé católica, né? E não poderíamos passar em branco essa data tão especial de um ano do nosso canal Mundo Católico Romano. E no nosso vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esse termo católica, né? Falar sobre a Igreja Católica, a origem dessa palavra e seu significado, né? Como já dizia o grandioso São Paciano de Barcelona, ele dizia: cristão é o meu nome e católico é o meu sobrenome. Um me designa, o outro me especifica. Um me distingue e o outro me designa. É por este sobrenome que o povo é distinguido dos hereges, né? Ou dos heréticos. Ele falava isso em 392, São Paciano de Barcelona. Então, primeiramente, os seguidores de Cristo, nós sabemos que eles não eram chamados de cristãos, mas eram chamados de o caminho, né? Ou até mesmo chamado pelos perseguidores de nazarenos, né? Os nazireus. Mas nos primórdios da igreja, de fato, era chamado de o caminho. Até mesmo na carta nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, quando São Paulo fala, ele pede autorização para perseguir os cristãos, né, no caminho de Damasco. É citado lá sobre essa forma que eles eram conhecidos de o caminho, né, em Atos dos Apóstolos capítulo 9, né, aqueles que pertenciam ao caminho. E o próprio Cristo se chamou de caminho, né, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são aqueles seguidores de Cristo, né, seguidores do caminho. Então, nos primórdios eram chamados de o caminho. E só um longo tempo depois, já em Antioquia, né, que os cristãos vão sendo chamados de... que os seguidores de Cristo vão ser chamados de cristãos. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, né? E coincidentemente é de lá que nós temos o primeiro registro, né, do nome da igreja como católica. Foi em Antioquia que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Como também foi lá que vem a origem da palavra também católica, né? Então, esse primeiro registro que nós temos sobre esse termo católica, né, após décadas, né, do surgimento das primeiras comunidades cristãs, vem justamente da igreja de Antioquia também, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia. Ele escreve uma carta aos herminotas ou herminenses e ele cita, né, onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Isso por volta do ano 107, né? Depois de Cristo, né? Mas, interessante é que, como não há explicação, né, prévia ou posterior a respeito do termo da carta, né, que ele escreve, podemos concluir que o destinatário das cartas, né, já estava habituados a esse nome, né, de católica. Portanto, com certeza já era utilizado pela igreja esse termo até mesmo antes da escrita dessa carta de Santo Inácio de Antioquia. Então, essa carta é registrada aí do ano 107, mas era um termo já conhecido, porque ele não dá maiores explicações sobre esse termo na própria carta. Então era um termo que já estava habitual para eles. Então esse termo tem origem no grego, né, o católica, né, katolikos, né, do grego originalmente, né. Não é um nome ou substantivo, mas sim um adjetivo, que denomina tudo, todo o ensinamento de Cristo a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Significa crer no todo, ficar com o todo, evangelizar a todos, né? Então tem esse adjetivo, né? Mas na verdade as raízes do conceito católico ela pode ser rastreada ao instante em que Cristo envia os seus apóstolos. Por exemplo, quando Cristo vai dizer: ide, pois ensinai a todas as nações, né? Aqui está o termo católica, todas, né? Universalidade, né? Ensinai a observar tudo, né? Mais uma vez aqui está contido aqui o termo católica, né? Ide pelo mundo inteiro, ensinai todas as nações, ensinai todos, né? Todas as nações a observar tudo que eu vos prescrevi. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, né? Então aqui nós temos essas três palavras de Cristo, as características, né? As raízes, né, da palavra católica, né? Então, em Mateus 28, 19 e 20. Então vemos nessa passagem esses três aspectos de catolicidade:
a dispersão geográfica, a plenitude da doutrina e a plenitude cronológica. Vamos falar então um pouco sobre a dispersão geográfica, né? Então, geograficamente, a igreja ela é católica. Ao enviar em missão os apóstolos, né? Os apóstolos ser enviados pelo próprio Cristo, os apostelos, né? Que significa os enviados, mensageiros, embaixadores de Cristo, aquele que representa a quem enviou, aqueles a quem representa quem enviou, o próprio Cristo, né? Então, em Mateus 28 nós vemos isso, que seus embaixadores, seus enviados, seus apóstolos, eles tinham essa missão de exercer esse ministério de ensinar em todas as nações, não somente no território daqueles homens, né? No território da Judéia ali, ou da Galiléia, no território da Palestina, mas em todas as nações. Aqui nós temos as raízes da catolicidade da igreja, né? A igreja que Cristo edificou não poderia se restringir a apenas uma localidade, não poderia ser apenas uma congregação nacional, por exemplo, né? Mas ela tinha que estar presente em todos os lugares, como a igreja de Cristo está presente em todos os lugares, né? Sem deixar de manter-se una em comunhão absoluta, mesmo dispersa em todos os lugares. Como bem nos lembra o apóstolo São Paulo, né, na carta aos Efésios, né, onde ele fala no capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus que é Pai de todos, né? Então, está presente no mundo inteiro, mas é uma só fé, um só Senhor, uma só doutrina, um só batismo, né? Segundo ponto, a doutrina católica, né? Cristo nos revela que o ensino será pleno, né, e conforme o todo da igreja. Ensinai-vos a observar tudo o que vos prescrevi. Então aqui nós temos mais uma vez a raiz da catolicidade. Então, sendo assim, o ensino seria total, pleno, sem possibilidade de erro na instrução. É infalível o ensinamento da igreja e universalmente crido por todos os fiéis. Aquele que é católico ele tem que crer nos ensinamentos infalíveis da igreja apostólica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus, né? Em João capítulo 14. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em todos os aspectos, a verdade, né? Ela não é relativa, que ele é a verdade, Cristo é a verdade. Só existe uma só verdade. A verdade não é relativa ou condicional. Não existe isso na fé católica. Ou você crê ou não crê. Aqueles que não creem são hereges, né? São aqueles que preferem, é a palavra heresia que vem do grego, né? Preferir, escolher no que crer. Não, nós temos que crer no todo dos ensinamentos da igreja. Porque essa é a catolicidade da doutrina católica. Então, analogicamente, a doutrina, né? A regra de fé, o ensinamento da igreja, o ensino dessa mesma verdade, ela não pode ser ambíguos. Não pode ser ambíguos. Essa é a segunda característica. Crer no todo, ficar com o todo e não fazer como os hereges, né, que escolhem no que crer. Por exemplo, as primeiras heresias vão surgir a partir daí. Por exemplo, o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Ele escolheu no que crer. Não conseguia compreender que Cristo ele é humano e divino e que ele é consubstancial ao Pai. Então, ele negava justamente a plena divindade de Cristo, né? Então sempre os hereges preferem escolher e não ficar com a verdade total. Por exemplo, muitos acreditam que Maria ela é mãe de Jesus, mas negam que Maria é mãe de Deus, por exemplo. Escolhem uma parte da verdade e negam a outra parte da verdade. Então nós católicos não ficamos com essa verdade total e vamos harmonizar essa verdade. Como compreender que Maria é mãe de Deus, por exemplo? Aí é a teologia que vai nos explicar. Claro que eu não vou explicar isso agora porque não é o objetivo do nosso vídeo, mas só citando um exemplo, né? Então, e sobre essa autoridade da igreja, né? Dos ordenados, né? Daqueles que são ordenados pelo próprio Cristo para o ensino. É Cristo mesmo que diz, né? Quem vos ouve, a mim ouve, lá em Lucas 10:16, né? Quem vos rejeita, a mim rejeita. São Paulo também, por outro lado, ele afirma ser a igreja a coluna e sustentáculo da verdade, em 2 Timóteo 3,15, né? Ou seja, a igreja, ela fala segundo a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Ele que é caminho, verdade e vida, né? Então, o apóstolo do gentio, São Paulo, ordenado para anunciar a salvação em Cristo, nos diz que é a igreja, que é pela igreja que se conhece a multiforme sabedoria de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 8 a 10. Né? É pela igreja que se conhece a sabedoria de Deus.
Porque ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos, e enviarei o Espírito Santo, e vocês não ficarão órfãos. E ele, o Espírito Santo, vos conduzirá à verdade plena, a toda a verdade, né? Em consequência disso, a doutrina católica deve se assumir plena, absoluta, não sendo possível ser católico quem não admite ser infalível o ensino da igreja. Falando aqui com o passado, né? Então, para você ser católico de verdade, você tem que acreditar nessas verdades de fé, que a igreja, de fato, ela é infalível quando ela ensina a questão, quando ela ensina sobre moral e fé, né? Então vamos ao terceiro tópico, né? Cronologicamente católica. A igreja é cronologicamente católica, né? Nós temos os embaixadores de Cristo, né? Que são os apóstolos, né? Com esse ministério de ensino. E Cristo disse, né? Era privilégio dos apóstolos ensinar. E Cristo vai dizer a eles: todos os dias estarei convosco até a consumação do século, né? Por exemplo, nós temos São Paulo, que é um apóstolo de Cristo, que foi chamado pelo próprio Cristo, né? Ele vai instituir e ordenar Timóteo como guardião da fé, da sã doutrina, em Éfeso, né? Nós vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 10. Então, os apóstolos, eles vão... A igreja de Cristo tem uma continuidade histórica. A igreja não para com a morte do último apóstolo, mas ela tem uma continuidade histórica, e os apóstolos vão ordenando seus sucessores. Nós vemos aqui Timóteo sendo ordenado por São Paulo, na incumbência de transmitir o ensino, né, que recebeu. Nós vamos ver isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e assim sucessivamente. Todas as igrejas, todas as sedes apostólicas, toda a sé apostólica, vão dando continuidade a essa sucessão apostólica, né? O ensino apostólico não termina com a morte do último apóstolo, mas continua na história da igreja. São Paulo ele tem um enorme cuidado, nós vamos ver isso na primeira carta de São Paulo a Timóteo, né? Ele fala sobre esse cuidado com a sã doutrina, com a moral. A gente vê que ele tem esse enorme cuidado com os ensinamentos da igreja, confirmando o fato de que esta não é a missão temporária, né? Então, essa exortação de São Paulo de guardar a fé não é somente a Timóteo, né? Mas todos os sucessores, uma posição que vai durar até a parousia de Cristo, até o regresso de Cristo. Nas palavras do próprio Cristo, todos os dias até o fim do mundo, eis que eu estarei convosco, né? Então é desse modo que nós entendemos o ser católico, né? Então quando alguém ou algum grupo se proclamar católico, a igreja verdadeira, verifique, vê se cumpre, né, esses três requisitos, vê se cumpre esses três critérios estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço a todos, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Imaculada.